Na aula passada, nós falamos sobre resultado e as suas classificações. Agora chegou a hora de entender um dos temas mais importantes de toda a teoria do crime, que é o nexo causal. Tá? Porque no direito penal, não basta existir uma conduta e um resultado. É necessário provar que aquele resultado aconteceu por causa da conduta do agente. E aqui começa um dos assuntos que mais derruba, né, aluno em prova e mais gera discussão na prática criminal. Imagine o seguinte, uma pessoa agride outra com um disparo. A vítima é levada ao hospital. No hospital acontece um erro médico e ela morre. A pergunta é, quem responde pela morte? Né? O autor do disparo, o médico ou os dois? E é exatamente aqui que entra o nexo causal. O artigo 13 do Código Penal diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E o próprio Código, ele explica, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como teoria da conditio sine qua non. O nome é complicado, mas o raciocínio ele é bem simples. Você tem que fazer a seguinte pergunta: se eu retirar mentalmente essa conduta, o resultado ainda aconteceria? E se a resposta ela for não, então essa conduta é causa do resultado. Um exemplo aqui para vocês. O indivíduo ele atira na vítima. Pá! A vítima morre. Se retirarmos mentalmente o disparo, a morte teria acontecido naquele momento? Não, né, pessoal? Então, o disparo é a causa da morte, tá? Agora, muito cuidado aqui, pessoal. Essa teoria sozinha, ela pode gerar exageros. Porque se você levar ao extremo, praticamente tudo vira causa. O fabricante da arma, quem vendeu o combustível para o carro, quem construiu a estrada, tudo poderia entrar na cadeia causal, não é mesmo? Por isso, o direito penal ele cria limites para a imputação. E um desses limites está nas chamadas causas supervenientes. E aqui, você precisa prestar muita atenção. As causas, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, tá? As pré-existentes, elas já existiam antes da conduta. Um exemplo, a vítima, ela tinha uma doença grave e o agente agrava a situação. As concomitantes acontecem ao mesmo tempo da conduta. O exemplo aqui, duas pessoas atiram simultaneamente contra a vítima, né? Agora vem a mais importante para a prova, a causa superveniente. Ela acontece depois da conduta do agente, né? E aqui nós precisamos saber diferenciar causa superveniente dependente e causa superveniente independente. Se a causa superveniente for dependente da conduta do agente, o nexo causal continua existindo. Um exemplo aqui clássico: o agente atira na vítima. Pá! No hospital ocorre uma infecção decorrente do ferimento e a vítima morre. A infecção surgiu por causa do disparo, né? Então, o autor responde pela morte, tá? Agora vamos imaginar o contrário. O agente atira na vítima. A vítima vai ao hospital. No hospital, acontece um incêndio e ela morre carbonizada. Aqui surge uma causa absolutamente independente da conduta do agente, que foi um incêndio. O incêndio, ele rompe o nexo causal. Nesse caso, o agente responde apenas pelos atos anteriores, como a tentativa de homicídio, né? E perceba aqui, como isso é cobrado em provas, tá? A banca, ela adora mudar um detalhe pequeno
do caso concreto para testar se você consegue identificar se houve ou não rompimento do nexo causal, né? Outro ponto importante nos crimes omissivos o nexo causal ele também existe, né, nos crimes omissivos, principalmente nos crimes omissivos impróprios. Exemplo, o salva-vidas, ele vê a vítima se afogando e não age. A omissão dele contribui para o resultado, não é? Mas atenção, para responder pelo resultado, a pessoa precisa ter praticado o chamado dever jurídico de agir. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. E o dever pode surgir por lei, por contrato ou quando o próprio agente criou o risco. Ou seja, nem toda omissão gera responsabilidade penal, né? Agora, grave isso daqui, pessoal. Sem nexo causal, não existe imputação do resultado, tá? O nexo causal é a ponte entre a conduta e o resultado. E sem essa ligação, tá? O agente não responde pelo resultado mais grave. Na próxima aula, nós vamos entrar em um tema fundamental da teoria do crime, que é a tipicidade, tá? Você vai entender a diferença entre tipicidade formal e material, adequação típica e por que existem condutas aparentemente criminosas que não são consideradas crimes na prática, tá? Então, já se inscreve aqui no canal e acompanha essa sequência completa do curso, tá bom? Porque aqui nós estamos construindo uma base real do direito penal, tá bom? E compartilhe aqui, comente aqui se você está gostando da aula, se está muito rápido, se vocês estão conseguindo me entender, tá bom? Porque sem esse feedback fica difícil, eu tô só gravando, né? Às vezes acho que eu tô passando conhecimento para vocês, mas posso estar mais atrapalhando do que ensinando, não é mesmo? Então tá, muito obrigado.